Dessa vez eu vou continuar a leitura do Corpo das Imagens. Estamos na parte 1, chamada Uma Longa História. Esse livro é O Corpo das Imagens, Ensaio sobre a Cultura Visual na Idade Média, do Jean-Claude Schmitt. A gente está na parte 1, capítulo 1, O Historiador e as Imagens. Desde alguns anos, um número crescente de historiadores tem se interessado pelas imagens e pela arte, domínio de investigação vinculado tradicionalmente aos historiadores da arte. Essa evolução das práticas históricas tem evidentemente consequências para ambas as disciplinas evocadas, alargou o território do historiador e o obrigou a refletir sobre objetos e valores, notadamente o valor estético, que não estava habituado a levar em conta. Conclamou do seu lado o historiador da arte a interrogar-se os conteúdos e o futuro de sua própria disciplina, e inversamente, talvez, as novas exigências com as quais o historiador se defronta sobre a dimensão social das obras de arte. O desejo e a necessidade de uma colaboração parecem, hoje em dia, admitidos, mas resta ser definido em quais condições uma verdadeira colaboração pode se mostrar fecunda. Três me parecem se impor: que interroguemos, numa perspectiva historiográfica, sobre as evoluções que têm dificultado ou preparado essa aproximação das disciplinas, que especifiquemos com quais métodos contamos para analisar as imagens, que esbocemos problemáticas históricas que levem em conta o lugar reservado às imagens no funcionamento das sociedades. Historiografia. Em seu History and its Images, do Francis Haskell, lembrava como as imagens das moedas antigas aos quadros conservados nos museus contribuíram desde o Renascimento para a construção do passado pelos historiadores. Essa obra nada teoriza a respeito de seu objeto e, além disso, ignora todos os desenvolvimentos recentes da pesquisa histórica, mas é extremamente rica e mostra bem a hesitação dos historiadores no decurso da história de sua disciplina em três atitudes possíveis. Certos procuraram ou ainda procuram nas imagens a representação mais ou menos fiel, logo mais ou menos confiável aos olhos do historiador, das realia, quer se tratasse de figurações da guerra, ao considerar, por exemplo, as cenas da tapeçaria de Bayeux, das técnicas agrícolas a partir de calendários ilustrados nos manuscritos, ou os interiores domésticos da Idade Média, com base em certas cenas da Natividade, notadamente. Não se pode negar que, ao menos certas imagens apresentam o interesse documental dessa espécie, mas essa utilização imediata das imagens pelos historiadores nada nos diz das próprias imagens, nem de sua razão de ser e nem da natureza, diferentemente complexa do processo de representação. Engana-se redondamente quem pensa que, para os homens do passado, como de resto para nós, poderia haver algo do real, independentemente da consciência dos atores sociais e da expressão que oferecem suas obras. O que está em causa nessa atitude positivista é a ilusão de que a arte, pelo menos até o advento da arte abstrata, poderia ter uma função referencial distinta e assim isolável pelo historiador de suas outras funções possíveis. É certo que a imagem é sempre a imagem de alguma coisa, de onde a ilusão de que bastaria nomear o que ela representa para ter dito tudo da representação. Mas a verdadeira questão não está aí, e as próprias imagens conseguem mais de uma vez nos lembrar que sua função é menos representar uma realidade exterior do que construir o real de um modo que lhe é próprio. Para o historiador, a questão será assim menos a se isolar e de ler o conteúdo da imagem, do que compreender sua totalidade, em sua forma e estrutura, em seu funcionamento e suas funções. Para outros historiadores, a arte é o testemunho de um zeitgeist que qualificam, por analogia, com os estilos habituais da história da arte, de românico, gótico, flamejante ou barroco, limitam-se a olhar as obras dispensando análise. Francis Haskell
os chama de filósofos em oposição aos antiquários, incluindo entre eles Jules Michelet, Jacob Burckhardt e Johann Huizinga. A proposta desse último nota que raramente ele recorreu verdadeiramente a uma obra para depreender um aspecto específico da sociedade medieval, exceção feita ao capítulo 11 de Outono da Idade Média, consagrado à visão da morte. Mesmo louvando Huizinga por... não sei se é Huizinga, Huizingar, mas tudo bem. Por ter sido, segundo ele, o último grande historiador a ter dado uma contribuição de primeiro plano ao tema abordado neste livro, a história e suas imagens, e de ter reconhecido que pelas imagens vemos o passado mais claramente e mais precisamente de uma maneira mais plenamente colorida. Numa palavra, mais historicamente. Francis Haskell o reprova por, no fim, ter caído no tradicional preconceito de desvalorizar a contribuição das imagens em comparação com a dos textos, baseado em que as produções literárias as produções literárias nos dão um critério a mais do que as artes visuais. Tornam possível para nós a apreciação tanto do espírito quanto da forma. A atitude mais comum não teria consistido no longo desencontro da história social, política e mesmo cultural com a história da arte, cada uma tendo conhecido linhas de desenvolvimento divergentes. Esse desencontro não é fortuito, enraiza-se no privilégio conferido à língua sobre todas as demais funções simbólicas do homem. Decorre da constituição da história como disciplina literária no século XVIII, como ciência positiva no século XIX, com a valorização dos documentos escritos considerados mais objetivos e mais fiáveis do que as imagens. De um lado, a história positivista era escrita com textos, podendo aproximar-se da arqueologia, na qual a materialidade de objetos e inscrições estudadas dava um fundamento objetivo e irrefutável. De outra, a história da arte, preocupada em apreciar obras-primas, estilos e artistas. Via-se de preferência associada à filosofia com a missão de julgar o belo de maneira atemporal. Em 1888, na lição inaugural de seu curso de arqueologia, do Charles Diel, podia sim opor de uma parte a filosofia e história da arte em sua busca das leis que governavam uma estética fora do tempo, e de outra parte a história e a arqueologia, que se dividiam mutuamente no estudo dos fatos. Procurando qual ideal de beleza cada época propõe, é um ideal de beleza soberano que serve de regra a seus julgamentos, dos historiadores da arte. De um lado, a história da arte é parente próxima da filosofia e da estética, da qual é inseparável. De outro, pelo contrário, a arqueologia toca a história, da qual é auxiliar, indispensável e segura. O privilégio concedido um pouco mais tarde pelos historiadores da arte, na consequência de Alois e Heinrich Wölfflin e de Henri Fauchelevent, as formas ao seu desenvolvimento sui generis, não podia senão alargar ainda mais o fosso entre o empírico da arte e as preocupações, por assim dizer, terra a terra da história social e política. A história da arte conhecia seus próprios ciclos, do clássico ao barroco, independentemente da cronologia dos reinos ou dos regimes sociais. Os estilos de arte estavam ligados a escolas, ateliês e influências, até mesmo a uma tradição nacional, sem outras aberturas para além do campo fechado da história da arte. Para quem continuava a se preocupar em ligar os desenvolvimentos da arte ao conjunto da sociedade, essa relação só se podia estabelecer de maneira metafórica e redutora. Assim o foi para o Emile Mallet, o qual afirmava categoricamente que a arte religiosa do século XIII, com exceção das obras puramente decorativas, que descartava de seu campo de estudo sob pretexto que não teriam valor simbólico, era comparada a um livro destinado a tornar manifestos, especialmente aos olhos das massas iletradas, os ensinamentos da igreja, de onde podia distinguir
Níveis de sentido e de funções a partir da analogia com o Speculum, de Vicente de Beauvoir, o espelho da natureza, o espelho da ciência, o espelho moral e o espelho histórico. Vicente de Beauvoir, né, na verdade. Os limites conceituais dessa proposta são hoje evidentes. Não se deve aplicar o sentido de cultura letrada às imagens, reduzindo uma à outra. Não obstante, em seu campo, a proposta exerceu grande fascínio junto aos historiadores, que naquele momento tinham consciência do que a arte poderia significar para uma história cultural geral, mas que, em decorrência de sua formação, sentiam-se mal equipados para compreender seu estudo como historiadores. A síntese de Émile Mallet, né, na verdade, mas tudo bem, pelo menos parecia tratar de arte medieval segundo categorias inteligíveis. Era Émile Mallet, por exemplo, que era a Émile Mallet, por exemplo, que Marc Bloch se referia quando propunha que se fizesse um paralelo entre o desenvolvimento da sociedade e os fenômenos artísticos contemporâneos. A ambiguidade na atitude desse grande historiador em relação à arte medieval foi recentemente posta em evidência por Ulrich Rauf. De um lado, a história, em particular a rural, era para ele uma ciência da observação, sendo estudada com mapas, planos e a fotografia aérea, cujo uso descobriu durante a Primeira Guerra Mundial. Também se interessou bastante pelas pesquisas realizadas por Lefebvre Desnoyers a respeito da tapeçaria de Bayeux, a propósito da história do equipamento militar. Mas, por outro lado, Marc Bloch poderia ser considerado representativo de uma inteligência francesa, considerada por alguns pouco sensível à parte visível das coisas. De qualquer modo, Marc Bloch mostrou-se efetivamente incompetente nas páginas de La Société Féodale, a sociedade feudal, consagradas às maneiras de sentir e de pensar. Em que, citando justamente Émile Mallet, ele reconhece a necessidade por parte do historiador de recorrer à expressão plástica de uma sociedade, mas de uma parte hesita a se aventurar nesse caminho cheio de armadilhas. No plano de elaboração de sua coletânea de artigos de 1933 e 1934, previu reunir diversos estudos em torno do subtítulo Imagens e Imaginação Coletiva, em que poderia constar, entre outros, seu belo artigo sobre La vie de Outre-Tombe du Roi Salomão, a vida de além-túmulo do rei Salomão, publicado em 1925, um ano depois de Os Reis Taumaturgos. No artigo e no livro, demonstra amplamente sua aptidão para observar de perto as imagens, para compreender sua dimensão ideológica. Chega mesmo a esboçar uma história comparada das imagens da cristandade latina e de Bizâncio, mas não perseguiu nessa vida, como também não deu verdadeiro segmento no espaço etno-histórico exemplificado no livro. Nos dois casos foram lançadas balizas que começariam a ser seguidas apenas mais tarde pelos medievalistas. Pode-se medir melhor os efeitos nefastos da fragilidade das comunicações entre os respectivos desenvolvimentos da história e da história da arte, ao se considerar que, nos anos em que Marc Bloch pregava aos historiadores uma utilização razoável das imagens, a história da arte conhecia na Alemanha e depois na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, com E.B. Warburg e seus sucessores no primeiro escalão, nos quais Fritz Sachs, não sei como pronuncia, e Erwin Panofsky, e uma mudança conceitual sem precedentes, mas que só depois de muito tempo iria afetar as preocupações e os métodos dos historiadores. O próprio Marc Bloch parece não ter
percebido essas alterações teóricas e metodológicas. Entretanto, um olhar retrospectivo atual sobre o legado warburgiano e sobre a nova história nascida na França em 1929, com a criação dos análises, permite compreender a que ponto os objetos intelectuais, mesmo participando de tradições culturais e de línguas diferentes, apresentavam analogias suscetíveis de um dia permitir uma aproximação, mas esta não revestia nenhum caráter de necessidade. As inércias próprias das disciplinas e a prioridade dada legitimamente pelos historiadores a outros objetos, notadamente os da história econômica e demográfica, contribuíram durante muito tempo para distanciar as problemáticas em vez de fazê-las convergir. Em contrapartida, na configuração atual das ciências humanas e da sociedade, certos conceitos, mesmo que antigos em sua definição, revestem-se de grande eficácia heurística. É o caso, por exemplo, do conceito de forma simbólica emprestado à filosofia de Ernest Cassirer para ser aplicado historicamente por Erwin Panofsky. A questão da perspectiva plana. Ele implicava uma ruptura decisiva com uma história dos estilos, da qual já se disse a que ponto era inviável ao historiador da sociedade, negando-se a deduzir a perspectiva plana da existência psicofisiológica subjetiva da visão, sublinhando ao contrário o caráter de abstração absoluta de seus dois princípios constitutivos, o ponto de fuga ao infinito e a homogeneidade no campo de representação, situando a gênese dessa descoberta nos avanços de toda a história intelectual, a ótica, as matemáticas, e não apenas no campo da história da arte, mostrando enfim seus efeitos sobre a racionalização da visão subjetiva, até a experiência visionária de místicos. Erwin Panofsky oferecia uma contribuição essencial à construção da perspectiva como objeto de uma história geral que justifica hoje todos nossos esforços. O objeto dessa história geral, que Foucault chamava de promissora, está na articulação de diversas formas simbólicas regendo o funcionamento da sociedade de uma dada época. É exatamente nesse sentido que a noção warburgiana da Kulturwissenschaft rompia com a concepção de uma história cultural ainda ligada mesmo em Karl Lamprecht às noções de progresso e de evolução a um quadro estreitamente nacional. Ao menos em sua origem, não se tratava de uma história somente intelectual. O que ela tenderá a ser com Erwin Panofsky, devido à tendência de redução da iconologia ao estudo das tradições intelectuais que permitem decifrar os sentidos múltiplos de uma obra. Inicialmente, a noção englobava os diversos planos da Weltanschauung de uma sociedade. Toda a problemática da história social e da psicologia social, da sociedade e da política. Como não reconhecer também aí pontos em comum com outro grande projeto historiográfico do século, totalmente ou largamente independente, mas contemporâneo dele, o dos análises. Uma das tentativas mais famosas, que justamente reteve toda a atenção dos historiadores dos análises, é a que Erwin Panofsky propõe englobar numa só explicação a arquitetura gótica e o pensamento escolástico. O ponto de vista é estrutural e relacional, preocupado de depreender, para além da contemporaneidade desses dois fenômenos, em aparência heterogêneos, a disputatio universitária e o sistema abobadado das ogivas, princípios comuns de clarificação e de conciliação dos contrários. Pode-se, entretanto, reprovar nessa tentativa o fato de se orientar pela ideia de um paralelismo simples entre as diversas formas de pensamento, figurativo e mítico, arquitetônico e filosófico. Ora, numa história geral, nem sempre há acordo entre as diferentes formas simbólicas ou as diferentes linguagens de uma sociedade. Podem também existir contradições ou mesmo conflitos entre elas numa história em que a unidade é sempre problemática. Os problemas da especificidade, da
arte e as relações, por vezes conflituosas, entre as diferentes formas simbólicas de uma mesma sociedade devem ser colocadas no centro das preocupações do historiador das imagens. Metodologia. Um duplo desafio, analisar a arte em sua especificidade e em sua relação dinâmica com a sociedade que a produziu, apresenta-se assim ao historiador das imagens. Os trabalhos na França de Pierre Francastel, sociólogo da arte contrário a todo sociologismo e analista minucioso do pensamento figurativo, nos Estados Unidos de Meyer Shapiro, sofisticado especialista da arte românica, parecem-me estar entre os mais esclarecedores para o historiador. Para o medievalista, que trabalha quase sempre com imagens relacionadas explícita ou pelo menos implicitantes com o texto bíblico em primeiro lugar, sublinhar a especificidade das obras figuradas e suas consequências constitui uma tarefa essencial. As estruturas da imagem fixa que prevaleceu no Ocidente até a invenção do cinema e da língua são totalmente diferentes. Uma se impõe simultaneamente ao olhar em todas as suas partes, mesmo que requeira depois ser decifrada mais longamente e comparada a imagens similares, porém mais antigas, ela constrói... Meu Deus, derrubei o celular. Ela constrói... Deixa eu ver aqui. Onde que eu estava? Ela constrói seu espaço, ou nas palavras de Pierre Francastel, o sistema de figuras e lugares que a constitui. A outra, a língua falada ou escrita, desdobra-se na duração, no tempo da frase e depois no do discurso, sempre dando a impressão, como Pierre Francastel notou, muito sutilmente que o sentido se impõe no mesmo instante do pensamento. Abre aspas. O ardil das palavras que se articulam em nossos lábios num certo tempo está em nos levar a pensar por oposição à unidade e simultaneamente do pensamento. O ardil das imagens que se apresentam como fixas através dos tempos está em reunir percepções, saberes e utopias que concordam entre si apenas fragmentariamente. Eis porque os mecanismos da língua e os da figuração são irredutíveis uns aos outros. Fecha aspas. As respectivas especificidades da imagem da língua impedem que a primeira seja jamais designada como ilustração de um texto. Mesmo no caso de uma miniatura pintada tendo em vista um texto em relação direta com o seu conteúdo, o texto evoca seus significados na sucessão temporal das palavras. A imagem organiza espacialmente a irrupção de um pensamento figurativo radicalmente diferente. Ora, a construção do espaço da imagem e a organização entre as figuras nunca são neutras, exprimem e produzem ao mesmo tempo uma classificação de valores, hierarquias, opções ideológicas. Em termos panofsquianos, o sentido da imagem procede em primeiro lugar da iconografia. Na acepção estrita do termo, a figuração no mesmo manuscrito, como Evangeliário de Otto III, de uma majestade real similar à majestade divina, mostra-se rica em significados tanto para a representação medieval da realeza quanto para o da divindade. Mas, não menos importante, a estrutura da imagem que põe explicitamente em relação a estes elementos, quando, por exemplo, no retábulo de Ars-Ba, o Deus Pai, acionando a prensa que esmaga seu filho, usa a mesma tiara que o Papa Gregório Magno, que, em posição simetricamente oposta a ele em relação ao Cristo sofredor, recolhe as hóstias na saída da prensa. A imagem torna-se de imediato, em seu contexto histórico, uma significante síntese de todo um programa ideológico no qual aparecem associados o mistério da encarnação, o dogma da Trindade, o sacramento da Eucaristia e, sobretudo, a afirmação da legitimidade do poder pontificial diante dos primeiros sobressaltos da Reforma Protestante. A análise da imagem
deve, assim, levar em conta, tanto quanto os motivos iconográficos, as relações que constituem sua estrutura e caracterizam os modos de figuração próprios de certa cultura e de certa época. Assim, a imagem medieval não faz qualquer referência ao sistema unificador da perspectiva plana. Enunciemos alguns de seus princípios de análise. Não se refere à profundidade. Convém atentar para a estratificação dos planos, desde o fundo, que por vezes consiste na miniatura, numa camada de dourado, até as figuras colocadas adiante, que se impõe primeiro ao olhar, parecendo muitas vezes maiores que as demais, deixando-se ver integralmente e sendo privilegiadas no sistema de valores que constitui essa imagem, ao contrário das figuras de fundo, que são parcialmente descobertas. Aí a gente tem agora 3 imagens. A figura 1 é a Majestade Real, Evangeliário de Otto III, cerca do ano 1000, a figura citada, né? Aí a figura 2 é a Majestade Divina, Evangeliário de Otto III, cerca do ano 1000. Então, tem primeiro a Majestade Real, a segunda é a Majestade Divina, e depois a terceira figura, a figura 3, é a outra a arte citada, né? A prensa mística, retábulo de Ansbach. Eu tenho um pouco de problema de pronunciação, tá, gente? Igreja de São Gambert. E é isso. Assim, as iniciais iluminadas de um manuscrito do decreto de Graciano jogam com tamanha atitude dos personagens, sentados de pé. A escolha e a saturação das cores de sua vestimenta e, sobretudo, com a posição adiante ou de trás da letra que essas figuras decoram para sugerir uma hierarquia social que o texto está longe de indicar de maneira explícita. A imagem será também considerada como superfície de inscrição, com uma hierarquia entre o alto e o baixo, entre a direita e a esquerda, às vezes do ponto de vista da imagem, às vezes do espectador, e sobretudo com uma compartimentação, um ritmo, uma dinâmica interna produzida por meio de traços figurativos. Por exemplo, motivos arquitetônicos que contribuem para a organização da imagem, solenizando o enquadramento de cada cena, mas também pelo sistema cromático próprio de cada imagem e a obra na qual se insere. Nas miniaturas, mas pressente-se que devia ocorrer o mesmo nas pinturas murais e nas esculturas pintadas das igrejas. As cores produzem alternância, cruzamentos e ecos que, reunidos, dão sua dinâmica à imagem, associando certas figuras entre si, conferindo certa temporalidade ao espaço figurativo, sustentando um eixo narrativo. O encadeamento das cenas do Gênesis do Saltério de São Luís, a figura 5 e 6, que vai ser colocado posteriormente, serve não somente como ilustração fiel da história dada a conhecer pelo texto sagrado, mas também a busca de uma imagem a outra de linhas, formas e cores que sugerem continuidade da narração. Os elementos figurativos, os motivos ornamentais, formas e cores apenas adquirem pleno sentido em suas relações, suas posições relativas de oposição e de assimilação, a distância que as separa, ou ao contrário, as maneiras pelas quais se aproximam, justapõem-se e por vezes se fundem. Uma única figura pode ser compósita e condensar, como nas imagens oníricas, diversas imagens em princípio distintas, a fim de expressar pela contradição nas posturas e nos movimentos a dialética das intenções significantes. A figura 4 é Inicial Historiada, decreto de Graciano, cerca de 1300, data cerca de 1300. Os esforços, a partir do século XII, visam oferecer uma figuração adequada ao paradoxo lógico da Trindade, combinando a unidade da essência divina e a necessidade
a necessária distinção das três pessoas. Manifestam plenamente o poder e a criatividade do pensamento figurativo medieval. Com efeito, nesse caso, pode-se vê-lo hesitar essencialmente entre duas formas logicamente inversas: a distinção de figuras parecidas, fórmula triândrica, ou a fusão de figuras distintas, fórmula do trono da graça. Nenhuma imagem se encontra completamente isolada. Em geral, integra-se numa série. Por exemplo, a das miniaturas de página inteira de um único manuscrito de Saltério, ou das letras historiadas que antecedem cada vida no manuscrito iluminado da Legenda Áurea, ou cada causa no manuscrito do Decreto de Graciano. A figura 5 é o sonho de Jacó e a unção da pedra de Betel, Saltério de São Luís, cerca de 1250. E figura 6, o sonho de Jacó e o combate com o anjo, Saltério de São Luís, cerca de 1250. A obra verdadeiramente significante era a série em sua totalidade. O isolamento de uma imagem será sempre arbitrário e incorreto. De uma tal série dada a priori, convém distinguir séries construídas pelo historiador, segundo critérios iconográficos, formais, estruturais, temáticos e cronológicos. As possibilidades de construir essas séries e, sobretudo, de cruzá-las entre si são infinitas. Pode-se estabelecer, por exemplo, a série cronológica dos tímpanos românicos esculpidos, depois cruzá-las com as das representações do juízo final, não apenas na escultura, mas na miniatura e na pintura mural, reconstruir da maneira mais exaustiva possível a série de figurações do seio de Abraão, no ensejo de uma antropologia histórica do parentesco divino. Interessar-se pela estrutura, procurando, por exemplo, todas as figurações de uma divisão entre a direita e a esquerda, que remetem ao esquema ideológico essencial da sociedade medieval. A reflexão entre os princípios de construção de séries icônicas é tão mais urgente hoje quando os meios de documentação informatizados, como computadores, quantificação das imagens, têm alterado as condições de trabalho científico, facilitando o acesso à documentação e possibilitando, pelo cruzamento dos critérios de seleção da imagem, a constituição de novos corpos virtualmente exaustivos. Mas esses desenvolvimentos técnicos apresentam tantas novas dificuldades teóricas quanto oferecem possibilidades práticas inéditas. Reteremos, assim, como ideia central, que a imagem não é a expressão de significado cultural, religioso ou ideológico como este lhe fosse anterior e pudesse existir independentemente dessa expressão. Pelo contrário, é a imagem que lhe faz ser como percebemos, conferindo-lhe sua estrutura, sua forma e sua eficácia social. Dito de outro modo, a análise da obra, de sua forma e de sua estrutura é indissociável do estudo de suas funções. Não há solução de continuidade entre o trabalho de análise e a interpretação histórica.